Olá, estamos hoje aqui em mais um Podiumcast esportivo, promovido pela Associação dos Secretários Municipais de Esporte e Lazer do Estado de São Paulo, com o apoio da Suen TV. E hoje, nesta data, nós temos um amigo, um irmão, uma pessoa muito especial. Eu apresento o Dr. Bernardino Santi, está conosco. Dr. Bernardino, uma honra estar aqui com você nesse Podiumcast esportivo. Meu grande amigo Mausler Paulinetti, tudo bem? Muito prazer realmente estar no seu programa. Afinal de contas, nós temos uma história aí juntos aí de longa data aqui no esporte do Brasil, né? Principalmente nas lutas. Pouca gente sabe que nós somos os pioneiros do que hoje se conhece como MMA. O UFC, que é uma marca aí mundial, pessoal aí ganhando milhões de dólares. E nós somos os primeiros, lá pelos comecinho de 90, a fazer esse evento aqui em São Paulo, né? E que na época, inclusive, a grande mídia não dava o apoio que dá hoje. Nós buscávamos e as pessoas tinham medo, tinham preconceito. E hoje você encontra aí várias versões e a coisa cresceu de tal maneira que se diluiu. Mas nós temos a documentação para provar que nós somos os primeiros. Ah, sim. Foi até bom você tocar nisso, porque foi um momento que foi o primeiro, isso ninguém vai nos tirar. O primeiro vale tudo num ginásio público, que foi no ginásio de Ibirapuera, e transmitido pela TV Gazeta. Exatamente. Bom, e lá que nos conhecemos. Isso. E onde foi Jiu-Jitsu contra Full Contact, um espetáculo maravilhoso. Numa sexta-feira, mais de 3.500 pessoas assistindo. Mas como você disse, né, doutor Bernardino, era uma época que todo mundo tinha medo de investir. Eu lembro que o Avalone quase foi mandado embora da Gazeta, foi ameaçado, eu fui ameaçado. Era igreja, Ministério Público, OAB, fiquei proibido 1 ano de fazer evento no ginásio do Ibirapuera. Mas foi um momento legal nosso. Depois, em 97, quando lançamos em 95 o Freestyle, que até teve uma federação, né? Foi uma federação de freestyle. Aí instituímos o esporte de vale tudo, MMA, freestyle, qualquer sigla que possa ser feita, num sistema federativo, onde davam os cinturões. Com né? regras. Com regras. Você era o nosso diretor médico, Isso. um acompanhamento. Então foi fantástico essa nossa história. E montamos a Confederação Brasileira em Goiânia, lembra? Eu lembro, até estava o nosso lembra? saudoso... Conta essa história lá de Goiânia. O nosso saudoso Éder Joffre estava conosco. O Éder, Renzo Gracie, Gurian. O Gurian que é jornalista, né? Era jornalista da Gazeta. Eu me lembro bem, assim, eu não me lembro assim, isso foi em 1998, não, por aí. 96 que montamos a confederação. Realmente, parecia inclusive um circo, né? Porque o circo Mambembe, porque fomos todos os artistas, os médicos, os dirigentes. Nós fomos lá para Goiás fazer o evento. Foi em Goiânia, realmente, foi um espetáculo imenso lá. Foi bacana. Mas valeu. Vamos falar. E depois disso, foi por aí que você me abriu as portas e outras pessoas me abriram para entrar no boxe. Foi quando eu comecei a trabalhar como médico da Confederação Brasileira de Boxe, e que na época estava precisando de médico, estava se reestruturando. O presidente era Joani Palmeira. Joani. E aí até, né, eu até me lembro, no dia que eu fui conversar com ele, ele falou: Bernardino, é o seguinte, dinheiro não tem. Dá uma ajuda na gente aqui, pelo menos uma coisa ou outra a gente consegue. E a gente começou daquela forma artesanal, né, daquela forma bem... porque o boxe era o patinho feio, né? Quer queira, quer não queira, era o patinho feio dos esportes olímpicos, né? Era um esporte que só segundo as pessoas, né? Não, porque era um esporte violento, dá soco. Eu lembro que a seleção ficava concentrada ali em Santo André. Santo André, que é hoje ali em frente ao Bruno José Daniel. O Delantônio. Pedro Delantônio. Ginásio Pedro Delantônio era uma arquibancada cheia de goteiros, atletas ali no colchão. E treinavam, né? Olha, valeu pela experiência. Eu lembro que eu levava ali os remédios à amostra grátis, pedia favor para um, para outro. A Faculdade de Medicina de Santo André foi muito importante nessa época,
porque ela me deu um apoio muito grande em várias especialidades que eu precisava para atender os atletas. Então, através das amizades, através dos contatos que a gente faz ao longo da nossa vida profissional, aí eles me deram aquele apoio para que eu pudesse atender, porque não tinha plano de saúde, não tinha nada. Né? A gente não tinha nada. A gente fazia alimentação, comprava ali goiabada, queijo branco, fazia... Quer dizer, olha, foi uma coisa bastante enriquecedora, né? Hoje o que o boxe é, o que o esporte é, né? E ninguém viu o que foi feito lá atrás. Eu fazia parte ali. Exatamente. Nós alugamos, inclusive, uma casa ali em Santo André para eles. Isso. Eu lembro, Bernardino, que o Amauri, aquele grande campeão de vôlei, ele doou aquele que canta karaokê. Ele doou um karaokê para os atletas no fim de semana se distrair, etc. Ele doou, exatamente. Isso foi já em 1998. E foi nessa aí, porque eu comecei em 94, em 95 eu já fui pro primeiro Pan-Americano em Mar del Plata, em que já começava a surgir o Popó. Isso. O Popó foi medalha de prata, né? Ele surpreendeu lá. Né? Quer dizer, nós sabíamos o potencial que ele tinha, que ele realmente era um atleta diferente. Os adversários que não sabiam. Os adversários não sabiam. E aí ele fez... Conta isso aí para nós. Quando ele chegou lá... Bom, nós éramos os patinhos feios, né? Aqui na América do Sul, principalmente na América do Sul, nós éramos nada. Os destaques eram Argentina, Colômbia, que tinha um boxe tradicional, Venezuela, tinha alguns peruanos também que tinham alguma tradição, né? Paraguaios também, alguns paraguaios bons, e nós éramos talvez a quinta ou a sexta força da América do Sul, né? Então quando nós chegamos lá, ninguém dava nada. Aí foi o sorteio, né? E era pan-americano, tinha americanos também, tinha cubanos. Tinha potências na época, né? E aí foi o sorteio, o Popó ganhou a primeira, o nocaute ganhou a segunda, outro nocaute. Aí começaram a abrir os olhos com o tal do Popó. Tanto é que o cubano que fez a final ganhou por pontos, já veio sabendo que ia enfrentar... Osso duro. Osso duro. Tanto é que foi pau a pau, né? Veja, isso estou falando em 95. Quer dizer, e aí já ali você já começava a vislumbrar o potencial que o atleta brasileiro tinha. E tem, né? O que faltava, assim, é um investimento, uma estrutura profissional, pessoas que pudessem realmente alavancar o esporte, que pudessem trazer profissionais, treinadores, e aí a coisa começou a andar. Em 95 foi Mar del Plata, em 96 foi Atlanta, em que eu já participei do trabalho com os atletas, que foram para Atlanta. Na época nós levamos, eu lembro, 7 atletas. Que era até um número bastante importante, em vista do que era antes, bastante significativo. Não tivemos um resultado, claro, ainda era um esporte amador, realmente, propriamente dito. O Popó já tinha se profissionalizado. Esse talvez tivesse sido um grande problema, porque nós tínhamos empresários que assediavam, que traziam, que buscavam lá no amador o atleta para ser profissional. Ele se profissionalizou, tanto é que depois ele foi campeão mundial. Não tinha bolsa atleta naquela época. Não tinha bolsa nada, não tinha nenhum tipo de ajuda, né? E ele recebeu uma proposta, realmente. Nós temos que entender que o atleta, principalmente do boxe, ele vinha de uma camada social assim, menos abastada, né? Então, obviamente, quando vinha uma proposta importante, né, com um caminhão de dinheiro, como a gente fala, fica difícil você segurar a cabeça do cidadão, né? E não dá para condenar. Tanto é que depois o Popó foi para profissional, ganhou 2 vezes o título mundial, foi campeão mundial, mostrando que realmente quem era o Popó, né? Depois o trabalho continuou, começamos a trabalhar no sentido de garimpar os atletas. Em 99 fui para o Winnipeg, 98 Equador, Sul-Americano, 99 Winnipeg, eu já estava como médico do COB ali. Fomos para o Canadá, já tivemos ali uma medalha, um quinto lugar, que já era muito bom, porque a última medalha tinha sido em 60, olímpica, né? Mas tinha tido uma medalha em 68 de Pan-Americano, né? O filho foi de Olimpíada. Aí 2000 foi Sydney, nós levamos 6 atletas para Sydney, com resultados bons resultados,
não medalhamos, mas eram bons atletas, já começaram a ganhar, indo para oitavas, para quartas, já começavam a apontar, já começavam a ir para as fases seguintes. Começava a ganhar 1, 2 lutas, coisa que não acontecia desde Servílio Oliveira. Né? Desde Servílio, o brasileiro parava na primeira luta. E aí começou, 2004, 2003, República Dominicana, aí já começamos a medalhar, 2004 já Atenas, 2007 no Rio de Janeiro, o Peu ganhou medalha de ouro, né? Aí já foi uma medalha de ouro. Quem ganhou a medalha? O Peu. China. O Cláudio ainda lutava? O Cláudio ainda lutava. O Cláudio Aires lutava. Aí fomos em 2008 China e em 2012 veio o resultado. Já começaram os resultados de medalha de prata, medalha de ouro, né? E aí tivemos em 2016 o nosso Robson medalhando ouro, que foi uma medalha inédita do boxe. E nisso já aconteceram alguns mundiais, campeões mundiais juvenil, campeões mundiais principal, enfim. Aí o boxe começou a se destacar, e aí obviamente entraram todos os dinheiro da Lei Piva, né, que foi... Tinha a Lei Piva para as federações, Bolsa Atleta. Bolsa Atleta, Aí as Forças Armadas também deram um apoio muito grande, trazendo esses atletas para o seu interior, porque as Forças Armadas tinham interesse, porque existem, para poucas pessoas sabem, existem os Jogos Mundiais Militares. Militares do mundo todo envolvidos. Então, o Brasil tinha interesse, sob o ponto de vista esportivo, de se destacar. E levou atletas de várias modalidades, né, de esgrima, taekwondo, boxe, tanto é que o Diogo foi militar também, o Diogo do taekwondo. E aí os nossos atletas foram para a Marinha e para o Exército e começaram a ganhar também o soldo militar. Então, poxa vida, você começou a ter aí atletas ganhando valores... Os resultados começaram a aparecer. E não só no boxe, em outras. Aliás, falando nisso, doutor Bernardino, eu lembro que um dia batendo papo com você, não sei se foi já em Olimpíada ou no próprio Pan-Americano, você não só dava uma assistência para o boxe, mas para as outras modalidades. Então, eu acabei ficando... Não dava para a delegação ir completa, né? Eu acabei ficando como médico das lutas, né? Porque aí tinha o resultado, os meninos do boxe eram muito próximos de mim, confiavam em mim. Aí conversar com os atletas do taekwondo, deixa eu falar com o seu médico. Aí eu comecei a dar assistência para o pessoal do taekwondo, o pessoal da esgrima, o pessoal da luta olímpica. E aí, entendeu? Eu comecei a entrar como sendo o médico das modalidades de luta. Né? E aí, experiência, né? E acabei me especializando nisso. Hoje, não vou nem ser modesto. Realmente, hoje, no Brasil, em termos de luta, tem muito curioso, né? Que se auto-intitula, mas que tenha sido profissionalmente trabalhado em eventos importantes como Olimpíadas e Mundiais. Eu hoje sou o profissional que tem essa experiência, graças a Deus, porque também a gente vai aprendendo com tudo isso e vai acabando... E eu hoje estou preparando profissionais para me substituir nessa função. Eu ainda tenho lenha para queimar, mas ainda... Não, você é fera. E eu lembro que, primeiro, você é faixa preta de judô, né? Isso. Então, primeiro, conhece porque lutou, formou... E realmente sabe o que é ser atleta. Sentiu o gostinho da competição, aquele friozinho na barriga, a decepção da derrota, a alegria da vitória, porque o esporte você ganha e perde, enfim, tudo isso fez parte da minha vida desde criança, né? Então, obviamente, você acaba entendendo melhor quando você está lidando com um atleta, né? Então, e quando você já começou a dar essa... eu lembro lá no freestyle, no Vale Tudo, o atleta tinha confiança em você, isso é importante. Você de imediato estava ali atendendo, e não era só na luta. O que muitos vieram me falar e que queriam que você estivesse nos eventos é que o pós-luta você dava uma assistência, um acompanhamento, que poucos fazem. É aquele atendimento de momento e depois lava as mãos. Não quero generalizar, mas você criava um vínculo com o atleta. Sim. E isso foi... e outra coisa, participar de Olimpíada, Pan-Americano, Sul-Americano, Mundiais, ali, competição, o cara lutando pela vida. E olha, o que é bacana é que assim, esse elo se fortalece ao longo desses anos todos, porque além de tudo você começa depois a tratar os parentes desses atletas. O Robson foi o maior exemplo, né? O Robson, quando ele veio para a seleção, ele veio da Bahia, ele veio mirradinho, com problemas dos dentes, e aí depois veio a namorada dele, né, que depois acabou sendo a esposa dele, e aí ele acabou, hoje tem uma família linda, tem a filha, a Sofia. Então
Então, quer dizer, você tem aí, ele formou um núcleo familiar que ele fez questão de partilhar comigo, inclusive, né? Na hora do momento da vitória, eu estava ali, ele falou, doutor, vem cá, vamos tirar uma foto, eu tenho essa foto para mim como sendo o meu maior troféu. Ele segurando a medalha de ouro, me abraçando com a filha no colo. Eu até me arrepio em lembrar, porque foi uma coisa emocionante de um atleta que está ali, né, no momento de alegria dele, no momento de êxtase, no momento máximo, né? E pensou na equipe. E me viu e quis dividir aquilo comigo, lembrando de tudo que nós passamos juntos, porque nós viajamos juntos pelo mundo afora, passamos perrengue. Não, às tem vezes as seletivas, né? Seletivas, pré-olímpicos. Os pré-olímpicos. E outra coisa, né? Quando a gente ainda tinha pouco dinheiro, a gente viajava, né? Às vezes a confederação pagava a passagem assim, com aquela dificuldade, mas a gente ficava hospedado em locais... Dividir quarto. Dividir quarto com eles. Então, às vezes, não tinha o que comer. Então, a gente ia procurar uma coisa de mercado, um lanche, um fast food, uma coisinha. A gente procurava um cozinheiro que fizesse uma comidinha barata. Enfim, a gente procurava sempre arrumar uma solução e passava junto com eles as mesmas necessidades junto. Né? Então eles sabiam que não era, não, o doutor tá lá comendo lá no 5 estrelas. E com ele ali. A gente estava sempre junto. Então, isso é uma coisa que estabelece o vínculo e, poxa, além de tudo, estabelece uma forte amizade, porque até hoje atletas que já pararam há muito tempo, estão seguindo as suas vidas, me ligam, me mandam um abraço, quando a gente se encontra, vem, e começa a lembrar a história, dar risada. Isso é o que conta na nossa vida profissional, porque afinal de contas a gente não leva nada daqui a não ser as amizades, né? Não, e o doutor Bernardino, ele é isso mesmo. É amigo para todas as horas, não tem tempo feio. Inclusive, você já me socorreu. Foi até na minha casa quando eu me travei todo. Então, o Bernardino é isso, ele cria esse laço de amizade e veste a camisa da profissão. Poucos fazem isso. Você não chega lá e, quanto que eu vou ganhar? Quantas vezes eu vi você trabalhar ali suando e por amor o que você está fazendo? Não ter levado nada. E não é só nesse aspecto de lutas. Você também passou por grandes clubes. Então tem essa experiência de atleta, desse convívio, de disputa. Não é só nesse sistema federativo, mas clubístico você participou e tem uma história. E tem o seu trabalho foi até reconhecido, que você chegou como um dos membros do COB a fazer parte. Que comissão que era? Eu era do Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Conselho de Ética. Exatamente. Justamente por essa profissionalismo que você exercia. O patamar acima, inclusive, disso, depois eu fui convidado a ser parte da Comissão Médica da Pan-Americana e depois da IBA, que é internacional, né, que é o corpo médico que cuida do boxe mundial, né? Então hoje eu faço parte desse corpo, né, que agora está se formando uma nova confederação, que é o World Boxing. Eu já fui convidado para trabalhar nessa confederação mundial, né, que já é para mim já é mais um degrau que eu atingi na minha carreira. Hoje a gente forma médicos de outras partes do mundo para ser médicos de bordo de ringue. Hoje você tem que ter uma capacitação específica, né, para bordo de ringue, para você poder atuar no sentido de não só parar ou não parar uma luta, mas obviamente você prestar o atendimento, porque afinal de contas boxe é boxe, né? É um esporte de contato e obviamente você tem os riscos de um esporte de contato e nós temos que estar preparados para qualquer eventualidade. Então isso aí que fez com que a gente hoje estivesse nesse patamar aí, nesse nível que a gente está hoje, e eu agradeço só a Deus por ter saúde e por estar vivenciando isso. E graças a Deus é o que você falou, né? Ao longo desses anos, o fato de a gente trabalhar não só com confederações, eu também tive a oportunidade de trabalhar com futebol. Eu trabalhei no Juventus durante 10 anos, trabalhei no Palmeiras também. Então a gente... No Água Santa, que fez a final ano passado, eu peguei o Água Santa no começo, ajudei a estruturar. Seu time, né? Você é palmeirense, né? Exatamente, meu time. Eu sou palmeirense. Quase levar, né? E quase levar. Mas, o primeiro jogo que vocês se assustaram, hein? Mas você sabe que eu fiquei até contente por eles, porque afinal de contas eu conheço algumas pessoas que estão lá, são amigas, né? E seria bacana um título
Claro, é aquela história, o palmeirense, o coração, você torce para o seu time, mas racionalmente falando, é importante que outras equipes comecem aí, outros esportes, outras equipes, outros personagens comecem a crescer. Afinal de contas, tem espaço para todo mundo, né? É verdade. E aí, essa tua trajetória é fantástica, né? E dos clubes também. Agora, qual um case aí que você viu aí? Você também foi de controle de doping. Eu lembro que era um tabu antigamente. Pô, doping, doping, doping. Não, doping era algo bom para a proteção do atleta, porque tinha muito atleta que não tem o aviso da substância, por engano, por ignorância, por não conhecer. Então ele acabava se envolvendo, não por uma questão que ele sabia e vou propositavelmente, não. E muitos foram inocentes. E era um tabu, e você enfrentou tudo isso. Você é um dos pioneiros disso. Esse é um tema muito importante, Mauser, porque é o que você falou. Assim como nos esportes olímpicos, o doping ainda ele é um ilustre desconhecido para muita gente, né? Por isso que a gente faz não só o trabalho do controle de doping, como eu fiz por muitos anos no futebol, mas o trabalho educacional. Para você ter uma ideia, os atletas com os quais eu trabalho, do boxe e das lutas, eles não tomam nada sem me perguntar. Muitas vezes eles estão em outra parte do mundo treinando, eu não vou com eles estão treinando em outra parte do mundo, eles têm que tomar um remédio, porque eu ficar analgésico. Eles me ligam, meu telefone está 24 horas aceso, né? Então eles me ligam de madrugada, às vezes 3 horas da manhã, ele está lá do outro lado do mundo, 3 horas da tarde, doutor, fui no médico, tomei tal antibiótico, posso tomar tal coisa? Pode, né? Pode. Isso eu acho importante, que eu criei esse hábito neles, porque realmente acontece muito o atleta que se envolve em festa e acaba, infelizmente, entrando numa utilização de drogas recreativas, ou muitas vezes, e eu tenho vários casos, eu tive já casos, por exemplo, no futebol, claro, não vou citar nem a equipe, nem o atleta, mas de um atleta que chegou em casa com dor de cabeça, né? E falou, ele morava com o avô, e o avô falou, olha, quando eu tenho dor de cabeça, eu tomo esse remédio. Na verdade, estava dando um diurético para o atleta, porque o avô era hipertenso, e ele tomava o diurético para controlar a hipertensão. Então, para ele associar a dor de cabeça com a hipertensão, com aquele remédio, era o remédio que tirava a dor de cabeça. E deu para o atleta tomou e acabou sendo pego no doping, porque ele tomou o diurético. Quer dizer, então, é claro que não houve dolo, não houve a intenção, mas houve a culpa, porque ele, afinal de contas, ingeriu uma substância que ela é um medicamento para pessoas normais, mas que não pode ser ingerido pelo atleta. E ele acabou ingerindo e acabou tomando a suspensão. Então, esse é um dos casos. Existem vários. No boxe mesmo, eu já tive atletas que tomavam remédio para dor de barriga que continham ópio e não sabiam, né? E aí você fica com o cabelo em pé. Chega das férias, falava, doutor, eu tive uma dor de barriga, mas a minha mãe me deu esse remédio aqui. Mas a minha mãe falou que não tem problema nenhum. Então a gente fala, não, olha, é para você que é atleta. Então a gente tem que começar sempre a pegar esse tipo de link, esse tipo de cuidado, porque os atletas, infelizmente, acabam entrando, e principalmente o atleta que acaba ficando um pouco mais conhecido, mais famoso, ele vai numa festa, aí o pessoal pega uma coisa lá para fumar, ele está perto da fumaça, aí fuma. Não, vai beber alguma coisa, de repente pode tomar alguma coisa. Tem maldade. Então, sabe... Boa noite, Cinderela. A gente chega e fala, olha, começou alguma coisa diferente, vai embora. O atleta tem que entender, e eu acho que isso é uma coisa que nós passamos há muito tempo, que ele não é uma pessoa normal. Ele é diferente de todas as outras. Se ele quer ser um atleta de alto rendimento, um atleta olímpico, um atleta que ganha mundiais, pan-americanos, etc., ele tem que entender que ele é diferente. Ele não pode ir para festas qualquer, ele não pode comer o que ele quiser, ele não pode tomar o remédio que ele quiser. Ele tem que perguntar, ele tem que estar sujeito à preparação de um atleta de alto rendimento. Senão, ok, ele é jovem, tem todo o direito, então não vai ser atleta de alto rendimento, vai viver a tua vida perfeito. Então isso é uma coisa que a gente procura sempre bater na tecla e fazer. Porque, olha, você sabe muito bem disso, e o Aurélio Miguel teve aqui. Sim. Cumprir um ciclo olímpico é muito difícil. Não é. É muito sacrificado. Tem que abrir cumprir mão 2 da sua vida. Fenomenal. Cumprir 3, então, o cara é um super-homem, uma super-mulher. Porque realmente um ciclo olímpico é assim, né, uma coisa absurda para um ser humano, né? E até nessa questão do doping,
Na época, a gente estava vendo, quando nós introduzimos, né, o controle de doping na confederação, que você cuidou de tudo isso, tem tantos nomes ali que é impossível você guardar. É uma lista de tantos. E eu lembro ainda que tem cara que usa aquele inibidor para não aparecer. Tem, que é uma também agente máscara. Efedrina. Agente máscara. Todas. Por exemplo, o diurético é um deles, né? É o agente máscara. Você toma pega? Aí é que tá, você pega o agente máscara. Então, se você está tomando mascarante, é porque você está tomando alguma coisa que você está escondendo. Então, ficou sendo uma coisa de conclusão. Né? E o controle é implacável. Não importa se é aquele que inibe ou... por isso que existem hoje laboratórios, são poucos no mundo, são cerca de 35 ou 37 laboratórios no mundo todo, creditados pela UADA, porque são os laboratórios que estão capacitados para fazer esse tipo de teste. Não, você tem grandes laboratórios aqui em São Paulo, e eu poderia citar vários, mas não adianta você ir nesses laboratórios, que eles não estão creditados e nem preparados para isso. É isso que... Quantos laboratórios nós temos hoje no Brasil credenciado? Que é pela UADA. Sim, a UADA ela tem critérios para credenciar laboratórios. E no Brasil nós temos um no Rio de Janeiro, que é o Laboratório Antidopagem, lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Né? Então só tem ele. São Paulo não tem. Ladetec, né? São Paulo, Ladetec. São Paulo, Minas não tem. São Paulo teve um projeto para se ter que acabou não vingando por questões políticas, porque também é caro, um laboratório desses... É um investimento custa muito caro. Né? O laboratorial é muito caro. Por isso que também a gente faz por amostragem. O futebol é talvez o esporte que mais faz controles hoje aqui no Brasil. Mesmo assim, não dá para fazer de todos os atletas, porque exame... sorteio, né? É sorteio. Na verdade, todo jogo tem um sorteio. Então, quer dizer, uma hora ou outra, todos os atletas serão testados. Em quase sua totalidade, porque é uma quantidade muito grande. Série A, Série B, Série C, laboratório, Sul-Americana, Libertadores... regionais, Copa, todos são sempre... Porque é caro, né, fazer, né? O exame é caro, né? Porque os insumos são caros. Os insumos vêm todos do exterior, né? Os aparelhos, uma peça que quebra, você vai gastar 10, 15 mil dólares para consertar uma peça. Um reagente que vem da Alemanha, você vai gastar coisa de dezenas de dólares. O preparo desses profissionais, os bioquímicos e farmacêuticos que estão ali, vão fazer cursos do exterior, despendem horas e horas de estudo, quer dizer, é muito realmente caro, porque é um exame que tem que ser muito preciso. Você está envolvendo pessoas, está envolvendo a vida do atleta, e mesmo assim já aconteceram alguns não erros do laboratório, mas erros do código. O próprio código de ética acabou reconhecendo alguns erros, e aí essa também é a grande vantagem, porque anualmente existe a reunião da UADA, em que lá se discute o que pode ser melhorado, o que pode ser mudado, a lista que vai sair o ano seguinte. Então é um processo que está em constante evolução, para que se evite o erro, evite, por consequência, a injustiça, e você tenha um jogo limpo, que é o objetivo final, né? Porque afinal de contas também tem muito dinheiro envolvido. Você pega um patrocinador, investimento, o país que vai investindo, porque o Brasil não paga Bolsa Atleta. Exatamente. Quanto que esse cara, num ciclo de 4 anos, custou para nós contribuintes? Claro. E não pode, numa dessa, cometer um erro. Claro, um erro envolve muita coisa, por isso que a coisa é muito... Aqui no Brasil, no Ministério, eu estive em Brasília semana passada, fiquei lá uma semana, e conheci o pessoal da ABCD, inclusive a Cíntia, que é diretora. Sim. Cíntia não é a Adriana? Tem um grupo lá, tem a Adriana, a Cíntia, e eu a conheci, um pessoal jovem que está no Ministério, todos os secretários, o próprio ministro André Fufuca, que eu quero mandar um abraço, um jovem que eu tenho grande esperança que ele vai realmente reconduzir o esporte no patamar que merecemos. Porque ele é um cara dinâmico, está precisando de uma pessoa como humilde, ele no Ministério. E com habilidade política. Habilidade política, um cara jovem, que tem conhecimento e que, assim, longe das amarras ideológicas, ele é uma pessoa que está querendo levar sob o ponto de vista profissional, né? Quer dizer, tem habilidade, claro, você tem que ter habilidade política, mas é uma pessoa que sabe fazer com que a coisa flua de uma maneira para que o trabalho ande de uma forma orgânica.
né? E realmente a gente está sentindo que a coisa estava um pouco emperrada. Ele deve ter uns 35, 36 anos, médico de formação. É. Então, o cara é deputado com uma boa votação, inclusive. Eu tive uma boa impressão do ministro André Luiz Ribeiro, que é conhecido de André Fufuca. E uma pessoa que me conquistou. Eu estou acreditando nele em realmente fazer isso. O esporte brasileiro está precisando realmente ter E o grupo ministerial, né? Um grupo bom. Eu conheci lá as áreas, jovens, pessoas compromissadas, trabalhando. Isso nos dá realmente, sabe, ver que o Brasil se posicionou como uma nação do esporte mesmo. Então isso é importante. E você tem esse trânsito lá, sabe melhor do que eu, né? O que a gente precisa ter no Brasil, eu acho que o que está faltando, isso não é de agora, isso já são décadas, né? É de uma política esportiva mais aprofundada e mais massificante. Eu digo isso porque eu sou do tempo em que a educação física era obrigatória, né? Você veja que o meu professor, por exemplo, de educação física, você conhece, foi o Pedrão. O técnico do João do Pulo, simplesmente foi meu professor de educação física. E foi ele que introduziu a vontade da gente fazer, porque ele falava assim, até achei engraçado. Primeiro dia de aula, a gente tinha lá para os nossos 12, 13 anos, ele falou, não vamos... Ele joga bem futebol, hein? Jogava bem futebol. Porque não vamos jogar futebol. Futebol vocês jogam na rua. Nós vamos fazer todos os outros esportes. Então nós fizemos voleibol, fizemos basquetebol, fizemos handebol, fizemos atletismo. Nós fazíamos exercício, a gente fazia abdominal, flexão, exatamente, ele fazia um aquecimento. Alongamento, aquecimento. Ele ele falava, tragam lata de tinta na casa de vocês. Aí ele trazia a lata de tinta, aí colocava 2 barrinhas de cimento e fazia peso, levantamento de peso de vários tamanhos, para a gente poder fazer a nossa ginástica. Então era um cara sensacional. E a gente começou a tomar gosto pelo esporte e pela atividade ali, na escola pública, que foi uma escola que eu estudei. Infelizmente, não sei por que cargas d'água, isso deixou de ser obrigatório, né? Então, a educação física... Retrocesso. Isso, para mim, foi um retrocesso. Isso eu já tenho mais de 30 anos. E era daí, eu lembro que era da escola pública que nós tirávamos os times de handebol, de voleibol, de basquete, porque o aluno se destacava, aí os professores já indicavam para os clubes. E aí os clubes já formavam, e aí você tinha o Moreno, você tinha tantos grandes atletas que vieram aí do esporte. Do esporte nas escolas. Né? E hoje nós não temos isso. Então, nós temos que começar a voltar, né, a voltar às origens, começar a fazer com que as pessoas entendam que o esporte é assim, não só obrigatório sob o ponto de vista físico, mas sob o ponto de vista da ferramenta de inclusão. Olha, por essas andanças, já que nós estamos falando de conhecer o mundo, por exemplo, a Austrália. Você anda pelas ruas da Austrália, ou pelas cidades, você vê balneários com famílias e famílias nadando, de todas as idades. Todo mundo nada. Daí você tem hoje uma quantidade de grandes nadadores australianos, quer dizer, dessa massificação. Uma cultura, né? Você tem como cultura idosos, famílias, crianças fazendo. Você tira ali atletas fantásticos que vão aí disputar a Olimpíada e ganhar medalha. Assim como você vai, por exemplo, para a Hungria, o polo aquático é o esporte nacional, você vê vários balneários com pessoas andando com a sua sunga e a bola de polo na mão pelas ruas, porque vão jogar polo aquático com as pessoas, assim, amigos, com grupos. Então você tem aí exemplos claros de países que fazem do esporte uma política de Estado, uma política que as pessoas têm que ter o seu bem-estar. Não precisa ser campeão olímpico, mas você tem ali a inclusão social. Né? Você tem o grupo, você tem pessoas que, enfim, que têm o mesmo gosto, que se encontram, né? Que nem nós às vezes nos encontramos jogar o nosso futebolzinho lá, o nosso 10 km por hora, né? Devagarinho, para depois se reunir e comer alguma coisa junto. Mas é um núcleo muito pequeno. Que é o exercício mental também. Que é o exercício mental. Isso é uma coisa que está faltando no Brasil, eu sinto isso. E a gente espera que realmente as autoridades, que o novo ministro, pense nisso. Né, que traga projetos, eu acho que projetos tem vários. Né? Eu, por exemplo, eu lembro que, até isso pouca gente sabe, e até quero contar aqui, porque em 2003, eu já estava no COB, eu levei um projeto, na época, para o Ministério dos Esportes, que visava incentivar para valer os jogos indígenas. Por quê? Olha só, você tem, dentre esse leque de esportes indígenas, o tiro ao arco e flecha. Você podia pegar esse atleta e adaptá-lo
A lança, lança, que é o do atletismo, qual é o dardo. A canoagem. Canoagem. A luta uca-uca, que é uma luta deles indígena, é muito parecida com a luta olímpica. Então, por que não trazer esse atleta e adaptá-lo? Eu lembro que você batalhou para isso. Eu fiz esse projeto, mandei para eles, falei, vamos massificar, pegar os índios, pegar os melhores, vamos trazer eles aqui. Pô, ele já tem o corpo já shapeado para o esporte. Quer dizer, quer genética melhor incentivo. Que essa? Quer dizer, aí você começa a ter... Pô, não é possível que num povo como o nosso, miscigenado, tem africano, tem indígena, japonês, caucasiano, alemão, russo, não é possível que a gente não tenha um tecido social para fazer gente forte no esporte. Olha só que bênção que nós temos como população e como território com água, com terra, e a gente não consegue ser uma potência olímpica. Quer dizer, então alguma coisa não está fechando aí. Havaí, uma ilha, não tem o Ironman lá? Nós, um continente, não conseguimos fazer do litoral inteiro. Tivemos um resultado pífio na nossa Olimpíada, fomos 13º colocado jogando em casa. Com o que se gastou, quer dizer, tem sentido uma coisa dessa? Aí que tem aquilo, não tem a base, porque nós tivemos gosto pelo esporte na escola, como você disse. Eu também tive um professor de educação física que a primeira vez foi ele mandar pintar a quadra, fazer os espaços cuidar do vôlei. Cuidar de vocês. Né? Justamente o pertencimento. E aí ele dava os exercícios, aquecimento, fundamento do basquete, do vôlei, do handebol. Então a gente tinha gosto por isso. Era uma aula gostosa, tanto até hoje, para os alunos, qual é a referência dos professores? Não valorizando de geografia, história, que tem umas aulas magníficas, matemática, tudo. Mas a educação física é aquele que está ali. Era o que estava com a gente ali. Então ele passa a ser aquele cara, aquele profissional querido. E aí escrevia a gente nas competições escolares. Tinha as escolares. Então tinha aquele gosto da competição, ele ia junto com a gente tinha o gosto de representar a escola, ele fardamento a gente mandava fazer. Fazia fardamento e a torcida. Então ali a gente começou a sentir aquele gostinho da competição, de representar alguma coisa ou alguém. Né? E perdemos isso. Então isso se perdeu. Isso eu acho que para mim foi um erro assim que a gente não devia ter cometido, nós temos que voltar. Fica aí a sugestão. Que você já está dando aí. Você encontrar com o ministro, vamos retomar, vamos fazer uma política de verdade. Tem tantos projetos, tem tanta gente boa, com tanto projeto bom, que não gasta muito e que dá para fazer e que dá para a gente poder chegar um dia, quem sabe, a ver o Brasil aí disputando aí com as grandes nações. E o ministro da Educação também, né? Não é só do esporte. Fazer isso. Governo do Estado, o município, o nosso prefeito Ricardo Nunes, que tem trabalhado bastante, o Tarcísio, que é um governador inovador, atuante, que possa começar a olhar para a escola. Aliás, ali que vamos inibir qualquer situação que essas crianças possam se desviar por um caminho que ninguém quer. Exatamente. Dentro da escola, com esporte, com uma educação séria, nós cultivamos valores. Eu acho que é importante. É o que você falou, valores. Você veja, a própria competição, respeitar adversário, aprender a ganhar, aprender a perder, né? Respeitar a regra. Então, o esporte tem tudo isso. Tem tudo isso. Eu acho que é a melhor escola que tem, por isso que hoje, até se você me permite falar do meu canal, eu tenho um canal no YouTube que nós vamos fazer junto aí uma hora. Chama Música, Medicina e Esporte. Por quê? Porque Música, Medicina e Esporte. Junta as minhas 3 paixões, que é a medicina, claro, que eu queria ser médico desde pequeno, o esporte, que eu aprendi a ser médico desde pequeno, e a música, que eu aprendi a tocar desde pequeno. E qual que é o teu gênero de música? Eu gosto de todo, eu gosto de toda boa música, mas eu tenho uma banda de rock and roll. Então, eu vi você clássico. Tocar ali. Você é baterista, né? Eu sou baterista. Legal. E nas horas assim, vagas a gente ensaia, e nós temos ali a hora que a gente desanuvia, a gente tira as preocupações e a gente está se divertindo tocando, né? Então são essas 3 coisas. Fala aí de novo o teu canal aí. Chama Música, Medicina e Esporte. Nós tratamos sempre dos assuntos conectados, então muitas vezes eu trago atletas importantes que são músicos. Por exemplo, tem um vídeo, né? Tem um episódio com o Marcel, ex-jogador de basquete, que é médico e é saxofonista hoje. Eu não sabia que ele tinha essa... E tem lá ele tocando saxofone, ele é músico também. Então, quer dizer, é uma conexão.
E, aliás, também a música ela era obrigatória até 1945 nas escolas. Ela deixou de ser obrigatória. A gente tinha aula de música também. Depois virou arte, fazer peças, aquelas coisas todas, então, artesanato. Infelizmente, é o que você falou, nós estamos tendo retrocesso. Mas que legal, o Bernardino aqui tem... E aí, algum caso que você tem aí na tua história que é interessante a gente... um perrengue, uma alegria, conte alguma coisa. Uma resenha, vai. Não, histórias tem várias. Até tem Fora aquela de Goiânia, que quase que tivemos que sair. Goiânia e Paraná, né? Que foi um risco de vida que tivemos. Não me lembrando aqui é outra história, mas sua aí. Bom, eu tenho uma que eu já contei até como causa, mas é uma que aconteceu quando eu era médico do Juventus e que o Juventus estava brigando para não cair, um ano que estava indo muito mal, e a gente ia fazer um jogo lá em Bauru. E o treinador, não vou dizer o nome, tinha acabado de ser contratado para tentar salvar o time, e não tinha, na época não tinha nutricionista, como muitas vezes ainda não tem equipe que tenha nutricionista, né? E aí eu tinha que fazer o cardápio, fiz lá o cardápio com proteína, com carne, com salada e tal. E aí chega o treinador, boleiro de muitos anos, e fala, doutor, salada dá sono. Não pode dar salada pro jogador. Pô, o jogo ia ser 6 horas da tarde, porque era muito quente lá em Bauru. O almoço era meio-dia, meio-dia e meia. Falei, bom, eu não sei de onde você tirou esse dado. Mas se tiver der sono, dá tempo de dar uma dormidinha, dar uma descansada, e depois o jogo é às 6 horas da tarde. Então eu acho até salutar. E ele ficou com aquilo da salada. Bom, chegamos lá, que é o jogo difícil, torcida, pressão. E aí começou o jogo 0-0, que não saía, a gente perdendo gol atrás de gol. Aí o treinador faz substituição errada. No final do jogo, o nosso goleiro toma um frango, a gente perde de 1-0. Bom, se estava com sono. Fomos tomar banho e tal. Quando fomos pro ônibus, jantamos na estrada. Quando estamos indo para São Paulo, eu comecei a ouvir o treinador falando: pô, porque a salada que deu sono no jogador, que a salada. Ou seja, na conclusão dele, o time perdeu por causa da salada. Então, essa é uma história, por exemplo, que é muito interessante, porque ele botou a culpa da derrota, dos erros, na salada. E você tem muita gente no esporte que faz esse tipo de coisa, né? Ou então, por exemplo, você tem atleta que quer tomar anti-inflamatório antes de ficar machucado. Doutor, me dá uma injeçãozinha aqui antes de ficar machucado. Tinha isso? Tem, até hoje ainda tem atletas que querem tomar um anti-inflamatório antes, porque acham que vai se machucar, então já não quer sentir dor na hora que acontecer algum tipo de lesão. Isso acontece toda hora, né? E tem muita coisa, por exemplo, em viagens que a gente faz pro exterior, a gente acaba fazendo amizade com atletas de outros países. Então eu tenho histórias gratificantes, como uma vez um atleta da Irlanda, nós tínhamos ido treinar nas Filipinas, então tinham várias delegações, mas de médico era só eu. E tinha um fisioterapeuta italiano e eu, médico de uma delegação. Aí eu acabei atendendo todas as outras, tinham 6 ou 7 países. Então eu montei uma salinha e comecei a fazer o atendimento para todos os atletas. E um atleta da Irlanda teve um tímpano perfurado num dos treinos. Eu tratei, consegui fazer com que ele melhorasse naquele período. Tempos depois, ele já treinador da seleção da Irlanda veio me dar um abraço. Pô, você lembra de mim? Eu sou aquele atleta, assim. Pô, que bacana. Foi uma coisa, assim, bastante bacana. Que ele se lembrou de mim. Ele estava como treinador da seleção da Irlanda, já de cabelo branco, e veio me dar um abraço. Falou, eu sou aquele atleta que você tratou, meu ouvido tá bom, tô ouvindo bem, pode gritar aqui. Então foi muito legal. São histórias, assim, que gratificam o nosso trabalho. E vai, nossa, tem... Eu até estou pensando em publicar um livro em breve, né? Com todos esses casos, histórias, né? Faz isso, pô. Você tem história pra caramba. Tem algumas histórias que são... Aí você vai dizer se é verdade ou não. Por exemplo, eu tenho nesse negócio de futebol, um senhor que era o roupeiro lá do clube falava que uma vez ele estava jogando no time dele no interior e ele gostava de jogar na várzea. Botava o coração na chuteira. Um belo dia, ele está jogando no time dele, estavam jogando um campeonato, tá perdendo 2-0, faltava acho, alguns poucos minutos para acabar o jogo. Ele chegou no juiz e falou: se você não der um pênalti para nós, eu vou quebrar a sua cara. O juiz deu o pênalti. Aí o que aconteceu? Ele botou a bola na marca da cal, ele bateu com tanta força, que a bola estourou, saiu a bola de um lado e a câmera do outro, entrou nos dois lados. O juiz deu 2 gols, foi pros pênaltis, ele ganhou nos pênaltis. Entrou 2 gols num pênalti só.
Essa é uma história que ele conta, né? E assim vai, né? Tem muita coisa legal para contar. Nas lutas também, a gente, quantas vezes a gente não teve atletas enormes, gigantes, que entravam com medo para lutar, lembra? É. Tem uns atletas que tinham um tamanho assim, pô, esse cara não vai perder para ninguém. E Nós já presenciamos isso. Hã? Nós presenciamos Então, isso. presenciamos isso várias vezes, né? Enfim, o esporte, ele, além de proporcionar essa experiência, a gente faz muitos amigos também, né? O esporte é aquilo, integra e é importante. Você está falando de história, por exemplo, de doping, eu nunca me esqueço uma. São personagens conhecidos, né? Porque eu estava começando a fazer o doping da Federação Paulista e tinha tido um jogo entre Santos e Corinthians na Vila. Isso estou falando dos anos 90. E quem foi sorteado? Sócrates e Serginho Chulapa. Pô, Sócrates de um lado e Serginho Chulapa. E na época ainda podia tomar cerveja, hoje não pode mais. Na época podia, para poder estimular a urina. Cara, enquanto assim, acabou a cerveja, eles mandaram comprar mais. O jogo acabou 6 horas da tarde, resenha até 10 horas, 11 horas da noite. A gente querendo ir embora, eles tomando cerveja, segurando para não ir no banheiro. Deram dinheiro, mandaram comprar mais cerveja. Nossa, putz, os caras na resenha, Sócrates muito inteligente, uma coisa maravilhosa. E até que aí falou, bom, agora nós vamos fornecer o material. Eram 11 horas da noite. Mas todo mundo já não estava aguentando mais. Porque né? eles queriam tomar cerveja e fazer resenha. Porque se eles urinassem, eles tinham mandado eles embora, já deu. Então eles seguraram até o quanto puderam para poder continuar na resenha. São coisas, são experiências bacanas que a gente passa na vida. Não, legal. E Bernardino, aqui, como nós temos, o nosso programa é da Associação dos Secretários, e a gente estimula muito que os administradores públicos, que são os secretários, que têm uma missão importante com o seu munícipe, de levar políticas públicas, projetos, etc. O que a gente sempre tem visto, que eles já estão tomando um cuidado de ter os seus departamentos médicos, uma assistência. Isso você tem uma mensagem para os nossos secretários, aos prefeitos, porque não se pratica se não tiver os cuidados. Olha, recentemente, eu não vou citar, obviamente, não vou citar a cidade, a prefeitura, porque não seria ético, mas eu trabalhei para uma cidade próxima de São Paulo, em que eles achavam que era só ter um médico na sala, estava resolvido, não tinha nenhum estetoscópio. Fizemos o contrato, não tinha nem estetoscópio, não tinha uma ambulância próxima, não tinha um desfibrilador, não tinha nada, zero equipamento. Quer dizer, e aí você ficava, falando ao vento, pô, vamos botar uma ambulância pelo menos UTI aqui, que a gente tem um desfibrilador, a gente tem um mínimo, já que você não quer comprar para montar, vamos deixar a ambulância aqui. Incrível. E não simplesmente entrava por um ouvido e saia pelo outro, e que fique para o gestor público aqui uma mensagem. A parte médica, ela não é gasto, ela é investimento. As pessoas não entendem isso. E até pouco tempo atrás, até em muitos clubes, a gente era visto como despesa e não como investimento. E isso aí é uma coisa que tem que mudar. Porque você, com investimento na área médica, você tem vários benefícios. O primeiro deles, você evita um acidente que pode, inclusive, trazer dissabores para o município ou para a entidade. Se você tem, por exemplo, uma parada cardíaca, uma morte súbita, você não tem uma forma de você reanimar aquela pessoa, e a pessoa for a óbito, vai ser responsabilizado o agente público e a entidade, porque você tem que dotar de um mínimo de condição. Além do que, você fazendo um atendimento médico preventivo, você evita o acidente. Você faz com que as pessoas pratiquem o esporte com atividade. E você tendo um departamento, tendo um médico especializado, ambulância, equipamento, etc., você vai ter ali, inclusive, o seu dividendo político, por que não? Porque, afinal de contas, você está disponibilizando... Atendendo bem, né? Atendendo bem a população, que é o objetivo do agente público, do secretário, do prefeito, do vereador, de todas as pessoas envolvidas na prestação de serviço para aquele que paga os impostos. Então, eu acho que fica aqui a mensagem. Nós não somos gastos, nós somos investimento. Principalmente se você tiver um profissional capacitado, a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte hoje, que é a entidade que dá o título de especialista, ela se esmera nisso, ela forma bons profissionais, e aí é a hora de você pegar esse profissional, e tem vários que podem prestar um ótimo serviço para a sua comunidade, e que você vai remunerar um profissional de forma adequada, e você vai ter realmente um retorno. E a segurança, né? E a segurança para você, claro.
Você sabe que você falando isso, eu lembrei, é da nossa época. Nós íamos numa piscina pública, lá na Moca, por exemplo, nós somos de lá. Uhum. Então a gente ia lá no Centro Esportivo da Moca. Sim. E tinha médico para fazer exame, para ir para a piscina. Ali no Pelé tinha... Pelezão. Pelezão. Então, os centros esportivos tinha médico, atendimento. Além na piscina que tinha o salva-vidas, né? Tinha médico para a gente fazer os exames, claro, e preventivo, claro, se houvesse qualquer acidente. Claro, né? Claro. Então, realmente, era... A gente não via nenhum problema. É uma prática que tem que ser difundida. Se você vai nas grandes nações, nas grandes potências que tem no esporte, né, como sendo uma política realmente esportiva, você vai ter sempre uma estrutura médica muito bem montada, muito bem embasada, né, para você dar uma estrutura muito bem estruturada, para você dar uma condição para essa pessoa praticar esporte. Em todos os países, você pode ver as grandes potências esportivas. Nos Estados Unidos, para você ser um atleta universitário, você ganha uma bolsa para você defender a universidade. E a partir daí ele pode se profissionalizar em várias modalidades esportivas. Então, sempre tem um atendimento médico. Todas as escolas têm a prática da educação física e esporte, não é só esporte também. Exatamente. Então, isso é importante. Bernardino, nós estamos chegando ao final, tem uma resenha. Você ainda é goleiro, está batendo uma bola? Toma os goles, né, goleiro? Toma os goles. Não, você joga ainda. Temos lá o nosso subóbito lá, que a gente bate a nossa bolinha. Onde que é que você joga? A gente joga, nós somos do Azteca, a gente joga ali no Parque Vila Lobos. A gente já foi jogar no IP várias vezes. Azteca. Azteca. Eu, quando era moleque, na Vila Formosa tinha um time de um doutor Valdemar Moreno, que era um médico da escola, era um dentista. Até me arrancou um dente. Ele arrancava o dente de todo mundo, ao invés de tratar. E a gente jogava num time dele que chamava Azteca. E lá tem Azteca. É o nosso. De México, Azteca. O nosso é Azteca. E é antigo. Tem um centro, tem um CDM com o nome dele. Olha só. E não dá para esquecer, né? O dente que arrancou e o que eu jogava no time dele. Associou bem, né? Pô, legal. Nós jogamos no IP, né? Jogando no IP, campeonato interno, Juventus também. Não tem o Bagaço? Bagaço, que era o... Ainda tá jogando lá o Bagaço? Não, eu parei por causa do joelho, né? Mas sempre gostei. Eu tenho a minha mãozinha machucada também, mas a gente bate lá a nossa bolinha, né? Meu negócio hoje é música. É isso aí. Bernardino, tuas considerações finais aqui, porque foi um prazer estar com você. Dá uma mensagem para nós. Olha, o que fica de mensagem, já que é um programa voltado não só para a comunidade esportiva como um todo, mas para as pessoas ligadas ao esporte, aos secretários, aos agentes públicos, que fique atento, que tome realmente mais cuidado com a nossa criançada, com a nossa juventude, no sentido de proporcionar essa condição esportiva, essa qualidade desportiva, porque vocês vão estar contribuindo muito para diminuir o caos que a sociedade tem se tornado com a difusão das drogas. Você anda por aí pela Cracolândia, isso é muito preocupante. E eu vejo no esporte e na música como sendo os instrumentos e as ferramentas para você incluir. Porque a gente tem um país desigual, isso é real, né? Então vamos oferecer um esporte de qualidade. Eu acho que essa é a função do agente público, oferecer esporte de quantidade e de qualidade, para que essa garotada, sabe, saia da rua e venha realmente se divertir, venha brincar. A criançada quer brincar, quer ter opções, né? Por que não oferecer esportes pouco conhecidos, como o próprio badminton, que é um esporte bacana? Você tem aí o tênis de mesa, você tem aí os beach que estão crescendo bastante, né? Esporte de praia estão crescendo aí pela cidade. Para qualquer idade, né? Qualquer idade. Eu acho que é isso que nós temos que colocar. E eu espero que realmente chegue essa mensagem para todos vocês. Um abraço, parabéns pelo trabalho de vocês. E vamos seguir em frente. Vamos construir uma nação e um povo muito mais saudável, uma nação mais forte. Bernardino, aqui ninguém sai de mão abanando. Obrigado, meu camarada. Você Poxa. Brother, irmão. Obrigado mesmo. Aqui tem uma lembrança nossa. Opa! Todos que saem aqui. Que bom, já sai com uma lembrancinha nossa. Já estou imaginando que já vamos tomar uma. Essa daí é a nossa canequinha. Vou tomar uma aguinha aqui. E aqui também nós temos o Moleskine, que é oferecido pelo nosso CREF, Conselho Regional de Educação Física aqui de São Paulo, através do nosso querido professor e presidente Nelson Leme da Silva Júnior, que você conhece. Sim. E os conselheiros também que sempre nos apoiam.
E essa é uma lembrança que nós oferecemos. Poxa, bacana. Porque não se faz esporte com uma educação física consolidada, com um trabalho bem feito, como você falou no início. Isso é uma coisa bacana que eu peguei também, já que a gente está falando de educação física, que o professor não tinha o CREF. O CREF é uma coisa relativamente nova, né? Vai fazer 25 anos agora. Então, é relativamente novo, perto de outras profissões. E foi uma reivindicação desses profissionais durante muitos anos, para que se tivesse uma condição de regulamentar a profissão, de que a profissão fosse reconhecida. Poxa, e o professor de educação física, aliás, para mim, o professor... Para mim, assim, é uma tríade, né? Você sabe que a tríade significa muita coisa, né? A nossa tríade lá. Saúde, sabedoria, segurança, né? Então, o que nós temos lá? O médico, o policial e o professor. Para mim, são as 3 pessoas mais importantes da sociedade. E o professor acima. Ele está assim, porque todo médico e todo policial precisa de um professor. Então, esse, para mim, é a pessoa mais importante da sociedade, em todos os níveis. Professor de geografia, de história, de educação física, matemática, português. Todos nós aprendemos com eles. Passamos pelas mãos de um professor. Então, parabéns para o pessoal da educação física, eu tenho o maior respeito. Eu faço parte de um grupo, inclusive, que eu fui paraninfo desse grupo de educação física da USEC, 81, então eu faço parte desse grupo. Então, todo dia a gente conversa e a gente manda os parabéns no dia do professor de educação física. Que é esse mês. Você foi professor universitário, então... Fui professor da Educação Física da Santa Amaro por vários anos. Fui na FIG também. Parabéns. Então é isso aí. Um abraço, Mauro. Obrigado mais uma vez, doutor Bernardino. Fica com Deus aí e estamos aí, para mais vezes aí. Vamos marcar outras vezes para fazer uma resenha aqui, tá bom? Obrigado. Um abraço.